Pessoal, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre com todos nós. Hoje e sempre, que assim seja. Bem, gente, hoje, dando continuidade aos estudos de domingo, né, sobre o Livro dos Espíritos, a gente foi responsabilidade nossa hoje de fazer a apresentação. Mas antes de fazermos a apresentação, eu gostaria de falar para todos vocês que a gente trabalha nos domingos, né, aqui com exposição do Livro dos Espíritos e passes. Às segundas-feiras também a exposição do Evangelho, né, e também com passes. Às terças-feiras a gente tem trabalho meio mediúnico. Às quartas-feiras nós temos estudos, né, online, que é do Livro dos Espíritos, e também à tarde, das 14 às 15, tem bazar e também tem plantão de passes. E às quinta-feiras também nós temos estudos deste livro aqui, que é Fundamentos da Doutrina Espírita, que é um livro que nós temos aqui, que é gratuito. Alguém precisar, quiser, está tudo aqui. Bem, antes da gente iniciar, vamos fazer a nossa prece. Convido a todos para nós fecharmos os nossos olhos. Vamos assim nos ligando com o plano espiritual, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais esta oportunidade que nós estamos tendo neste dia, para que assim nós pudéssemos cada vez mais enriquecer os nossos conhecimentos, que esses conhecimentos nos dão a base, a força, a determinação, para que nós possamos seguir em frente a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva. Divino Mestre Jesus, pedimos assim a vossa permissão para darmos início a mais os estudos desta manhã. Que assim seja. Bem, gente, hoje o estudo de hoje são as diversas propriedades da matéria. É um assunto assim bastante delicado, é um estudo bastante assim que fala muito de coisas físicas, de coisas de ciência, né? Então eu acho que aos pouquinhos nós vamos tendo a compreensão do que os espíritos, Kardec perguntou aos espíritos, e eles responderam. A resposta deles, para que nós possamos então ter essa compreensão dessas diversas propriedades da matéria. Ela origina-se nas suas modificações que as moléculas elementares sofrem por meio da sua união. Então, toda a matéria, ela sofre essas modificações devido à sua união, no decorrer que nós vamos procurar entender. Aí na questão 29, o Kardec perguntou aos espíritos: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? E os espíritos responderam: da matéria como entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal, fluido cósmico universal. É da onde se origina todos os tipos de matéria. Mas a matéria é considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, e nem por isso é menos o princípio da vossa matéria pesada. Então está falando que a ponderabilidade é um tributo essencial da matéria, mas não dessa matéria que nós entendemos, da matéria como nós entendemos, mas sim da matéria considerada como fluido universal, lá do fluido cósmico universal. E nem menos ela é, né, faz parte da matéria bruta nossa. Nós vamos falar sobre ponderabilidade e imponderabilidade para nós termos esse entendimento.
Aí Allan Kardec vem nos dizer que a gravidade é uma propriedade relativa fora das esferas da atração dos mundos. Não há peso, do mesmo modo que não há nem em cima e nem embaixo. Nós vamos falar também sobre a gravidade para que nós possamos entender a respeito disso. Porque nós estamos aqui na Terra, grudados na Terra, pela força da gravidade. Senão, nós ficaríamos flutuando. A força da gravidade faz com que nós ficamos aqui. Então, gente, analisando a resposta da questão 29 do Livro dos Espíritos, que diz que a ponderabilidade é um atributo da matéria como conhecemos, mas não da matéria etérea, que ela seria imponderável. Então, a ponderabilidade de uma matéria que nós conhecemos. E daquela que nós não conhecemos, da matéria etérea, seria imponderável. Então nós vamos ver as definições de ponderável e imponderável, aí nós vamos ter um entendimento. Por ponderável, segundo o dicionário, entende-se que se pode pesar, avaliar ou examinar. Como ponderabilidade é a qualidade do ser ponderável. Podemos considerar que a imponderabilidade é a propriedade de não ser possível pesar, avaliar ou examinar. Então, a ponderabilidade é a matéria que nós conhecemos. Nós podemos pegar, analisar, sentir, ver. Essa é a matéria ponderável, é a ponderabilidade. E a imponderabilidade é aquela que não é possível nós vermos, nós pesarmos e nós examinarmos. Então, é a matéria imponderável. A partir da premissa de que a matéria é uma forma de expressão do fluido cósmico universal, como nós já falamos, para conosco podemos, por dedução, considerar que a ponderabilidade também seria uma expressão deste mesmo fluido, considerando que ponderabilidade devemos entender como a possibilidade da nossa interação direta com os corpos e substâncias materiais em geral. Então é a nossa. A ponderabilidade é nós pegarmos, tocarmos, sentirmos, vermos, pesar. Dá 1 quilo de tal coisa. Então, nós podemos pesar, examinar, Então, essa é a ponderabilidade. E tudo isso, gente, sempre nós lembrarmos que ela é única do fluido cósmico universal. Assim, tudo aquilo que percebemos pelos sentidos físicos é o modo como estes respondem aos nossos estímulos fornecidos pela manifestação do fluido cósmico. Em outras palavras, a forma como esse fluido se manifesta com os órgãos e percebe como o cérebro interpreta. Então, nós vemos, nosso cérebro interpreta. Bom, essa é uma cadeira. Se nós pegarmos, essa aqui mesmo é feita de madeira. Então, tudo que nós pudermos interagir, o nosso cérebro já interpreta, Então é assim que nós vamos percebendo essa matéria. Então, quando eu coloquei aqui o fluido cósmico universal, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, elas, bem lá do fluido cósmico universal, e as transformações da matéria, que elas vão se unindo e vão se transformando à medida da nossa necessidade. Isso está em Allan Kardec, a Gênesis, capítulo 14, no item 2. Quem quiser se aprofundar mais sobre o fluido cósmico universal, está lá na Gênesis. Coloquei aqui de lado, primeiramente, Deus, acima de tudo. Depois, do lado esquerdo aqui, nós temos o elemento inteligente, que é a essência espiritual, o espírito, depois nós. Do outro lado, o elemento material, o fluido cósmico universal, que é depois de Deus, onde Deus que criou todas as matérias, Fluido vital,
a matéria bruta, a matéria animalizada e nós. Então, esse é o círculo do elemento inteligente e do elemento material. A imponderabilidade é a sensação de ausência de peso provocada em um objeto que está em órbita ao redor da Terra, ao se movimentar com determinada velocidade ao redor do planeta. Um astronauta, por exemplo, possui a sensação da falta de peso e flutua no espaço. É como aquilo que nós falei, a força da gravidade que faz que nós estejamos aqui. Senão nós estaríamos flutuando, né? Como que a Terra fica no espaço? Pela força gravitacional, né? Eles ficam lá. Senão, né, seria um vai e vem lá que, né? Então, uma força é a outra aqui, para a Terra ficar lá, fazendo todas as suas rotações, translações, para que nós tenhamos as 4 estações do ano, dia e noite, né? É isso. De forma simples, a gravidade é a grandeza responsável por definir o peso de um corpo, força vertical e para baixo que nos mantém unidos ao planeta. Qualquer objeto que se movimenta em queda livre está sob a influência da aceleração na gravidade. Então, qualquer corpo, né, que cai está sob a influência da gravidade. É difícil a gente entender, mas, né, conforme nós vamos passando, nós vamos entendendo. Ponderável, imponderável, gravidade, né? É um assunto muito gostoso de estudar, né? A gente, quando eu comecei a fazer isso, gente, dá aquele estímulo para a gente procurar entender. Quem quiser entender melhor, participe do nosso grupo de estudo de quarta-feira. Sim. É difícil desse entendimento, mas nós precisamos nos esforçar, né? Sempre esforçar para nós buscarmos isso. Então, quando eu montei esse estudo, gente, eu comecei a dizer, eu não vou conseguir. Como é que eu vou explicar para o pessoal lá tudo isso? Mas a ajuda vem, a gente vem, procura, pesquisa, né, para chegar até onde nós chegamos aqui. Aí na questão 30, Allan Kardec pergunta novamente para os espíritos: a matéria é formada de um só ou de vários elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Então, tudo é do elemento primitivo. Aí eles vão se transformando, né? Essa matéria primitiva vão se dividindo. Que nem eu falei, para que a nossa condição terrena nos desse a oportunidade de nós vivermos no planeta ainda considerável, razoável para nós vivermos, né? Os espíritos estão nos mostrando que tudo que é matéria no universo, desde a mais elementar, provém do princípio primitivo, que é o princípio material. Tudo que é matéria no universo, mesmo a mais elementar, a mais rudimentar, a mais simples, provém desse princípio material. Como nós falamos, tudo vem lá do fluido cósmico universal. A formação da matéria perde-se na eternidade do tempo e nos caminhos infinitos do espaço. Ela perde-se no tempo. O homem de bom senso, quando eu digo homem, gente, é homem, mulher, tudo faz parte aqui da humanidade. O homem de bom senso contenta-se com o saber que surge na gradatividade dos seus próprios passos. Então, conforme nós vamos evoluindo, mais nós vamos nos inteirando, mais nós vamos tendo esse conhecimento, à medida que nós formos evoluindo. Ainda somos espíritos simples, ignorantes, e ainda em evolução, né? Imperfeitos. Mas, como o Lindo falou, nós precisamos procurar, estudar e entender. Cada vez mais que nós fazemos isso, nós vamos nos envolvendo gradativamente, né, com os nossos passos.
Às vezes se encontra na Terra revelações altamente iluminadas. Quantas coisas nós recebemos aqui, né? De informações aqui na Terra. Mas somente as encontramos quando estamos preparados em espírito e em verdade. Quando nós estamos evoluindo. Não adianta eu vir falar alguma coisa se a pessoa não tem esse entendimento. Ela não procura entender. Né? Então, conforme... Nós tem quantas coisas tem aí que fogem ao nosso entendimento? Porque nós ainda não estamos preparados em espírito e verdade. Quando nós gradativamente formos evoluindo, nós vamos entender. A verdadeira gênese da matéria, a origem, no modo pelo qual pensamos, escapa dos nossos sentidos. Falta-lhes algo para os determinados registros da sua formação. Sempre vai faltar, como nós falei, nós somos imperfeitos, vai faltar sim, alguma coisa para nós entendermos. Mas depende de nós procurarmos, entendermos, estudarmos para a nossa evolução. Quem vai ganhar com isso? Nós mesmos. Né? A formação da matéria segue as leis que orientam a descida da energia divina. Então, a descida da energia de Deus. Né? Na mais perfeita harmonia que podemos pensar. Tudo funciona harmonicamente. Tudo funciona harmonicamente aqui no nosso planeta. Né? Quem faz isso? É um ser lá que a gente não desconhece, né? Deus, nosso Pai, nosso Criador, que faz tudo isso. Né? Pensou? Quanta superioridade, né, que tem em Deus. Né? A gente não faz ideia de tudo isso. A idade da matéria não pode ser contada pelos moldes que conhecemos. Nossa, nosso mundo aqui é muito acanhado, né, para contar tudo isso, a formação da matéria. Né? E vivemos e nas prisões que se encontramos os homens. Nós estamos presos ao corpo físico. Nós estamos presos aqui ainda. Mas precisamos procurar evoluir cada vez mais. Dás pouco valor à matéria por viveres dentro dela e desconhecer o que desfruta das suas qualidades. Nós estamos, né, vivendo dentro da matéria. E nós ainda damos pouco valor. Não dá um pouco de valor, o espírito não está dentro do nosso corpo, aqui conosco, então nós está preso à matéria. Mas a gente dá pouco valor a isso, né? Não dá muito valor, não. A gente judia, a gente não come demais, bebe demais, né? Vamos judiando da nossa casa. Nós destruímos a natureza. Destruir a natureza, nós vamos viver em desarmonia. Né? Nós não temos essa harmonia igual Deus nos colocou tudo aqui, né? Para nós vivermos harmonicamente. Quando ages em desacordo com as leis naturais, quando nós estamos agindo em desacordo com as leis naturais, a única pessoa a quem enganas é a ti mesmo. Quando nós fazemos isso, agimos desacordo com as leis naturais, nós estamos enganando nós mesmos. Pensando que estamos fazendo uma coisa, estamos nos punindo, né? Porque a degradação das coisas da natureza, né, faz com que a gente sofra. Nós precisamos pensar bastante nisso. Essa é a realidade que a própria ciência haverá de afirmar no âmbito da sua evolução como ciência divina. Então, a ciência vai nos dizer, né, o quanto nós somos responsáveis ainda na questão da natureza. Você queres compreender pela razão as mudanças da matéria? Observe uma semente que planta, acompanhando o seu progresso na formação de uma árvore em seguida os frutos. Você pega uma semente, a semente vem da onde? Do fluido cósmico universal. Você planta, isso
depende das modificações que ela sofreu. Você planta abre a terra, planta uma semente, você não faz mais nada. Às vezes, você se lembra de regar, né? Aí que ela vai crescendo e dá fruto. Essa é a formação que nós vemos, né, aos nossos olhos. Plantamos uma semente, árvore, frutos. Nas entranhas da mãe, lá no seu útero, no aproveitamento das energias que nelas são armazenadas, tem todas as energias necessárias para o desenvolvimento. Gera seu corpo do filho, o mais perfeito aparelho surgido na Terra. O que fizemos para que isso acontecesse? Né? Só foi o esperma do homem mais o óvulo da mulher. O resto, com as próprias energias que existem dentro da mulher, no seu útero, que ela vai se transformar, as matérias vão se transformando, vão se unindo para gerar, né, o ser mais perfeito que nós conhecemos, né? Nós mesmos, aqui na Terra, né? A transformação da matéria é um milagre, um fenômeno, esse ainda por desvendar. Ainda vamos ter que desvendar ainda. Aqui agora na questão 31, e a última questão de hoje. De onde provém as diferentes propriedades da matéria? De onde que ela vem? São as modificações que as moléculas elementares sofrem pela sua união em certas circunstâncias. Então as propriedades da matéria são as moléculas elementares que vão, né, pela sua união, elas vão se modificando em determinadas circunstâncias. A matéria primitiva começa a entrar em mutações quando sai do sopro divino. Quando sai lá de Deus, né, do fluido cósmico universal, ela vai sofrendo as suas transformações. Ela vai sofrendo as suas mutações. E essa matéria única, né, entra em variações, atendendo à vista o embelezamento do universo. Quando nós olhamos o universo aí, é lindo, maravilhoso, né? Então, são as transformações, as mutações das matérias que vai deixando tudo isso aqui lindo, maravilhoso, para nós vivermos aqui. Deus, né, gente? As leis das mutações operam em tudo e em todos. A própria ciência já conhece essa verdade, pelo átomo com seus elétrons. A matéria se modifica com as mudanças do cortejo eletrônico que se chama vibração. São essas vibrações fazem com que ela se transforme. Eu coloquei isso aqui, gente, é um pouco de ciência, mas eu tinha que colocar para a gente entender um pouco. A mutação é uma alteração natural ou induzida por algum agente mutagênio que ocorre no genoma. São aquele que nós vemos aqui do lado. O material genético do organismo ou do vírus. Ela pode ocorrer tanto em células somáticas, que é as células que são a defesa do organismo, como nas células germinativas. Células germinativas que dão origem à vida, podendo assim ser herdada. Então lá no útero da mulher são as células germinativas que vão dar origem à vida. São coisas científicas, gente, que não tem muito o que falar, né? Assim como Deus é único em toda a criação, a matéria não poderia ser de outra forma. É uma única matéria. Em todos os seus aspectos correspondendo à segurança da própria vida. A lei estabelecida por Deus é também una. No entanto, ela se diversifica pelas necessidades dos homens e das coisas. Então a lei de Deus é única, mas ela vai se modificando de acordo com as nossas necessidades, né? E das coisas que nós aqui precisamos. A multiplicação é infinita,
semelhante ao amor que cresce, de sorte a atingir toda a criação, pelos processos do mesmo amor na dinâmica da caridade. Mais uma vez, a caridade, como nós conhecemos, né, nos diz assim, que fora da caridade não há salvação. Precisamos ser caridosos com os nossos semelhantes. É observando a matéria e antimatéria, espírito e corpos espirituais, que se notará a grandeza de Deus e a sua presença em toda parte. Que nós sabemos, né? Deus é o nosso Pai, o nosso Criador de tudo, Ser Supremo, que nos coloca aqui, né, para nós evoluirmos. Ainda falta muito o entendimento, que nós possamos ter esse entendimento. Mas nós precisamos, gradativamente, né, nos melhorando, procurando estudar, para entender tudo isso. O único que vai absorver tudo isso, que vai poder, somos nós mesmos. Né? Que se nós nos esforçarmos, nós vamos ter a condição de entender. Ainda há muitos segredos para serem revelados, e os maiores se encontram dentro da própria criatura. Esperando que estudemos e usemos do manancial divino que se acha em nós e em nosso favor. Está tudo dentro de nós, está tudo aqui dentro de nós. Nós precisamos nos desenvolvermos cada vez mais. Né? As leis de Deus estão aqui, na nossa consciência. Nós precisamos buscar, né, essa consciência, saber que Deus, né, age em nosso favor, sempre. A razão não pode explicar o infinito, mas pode ter alguma ideia do que possa ser. Como, igualmente, o raciocínio não tem a capacidade de entender a personalidade de Deus, sempre encontramos mistérios. Sempre nós vamos encontrar mistérios para nós entendermos Deus. Né? Mesmo que desvendemos alguns, existem mais. Por ser a evolução uma força natural e permanente em todas as direções da vida. Estamos de posse, encarnados e desencarnados, da mínima parcela daquilo que devemos saber. As distâncias são imensuráveis de nós e Deus. Nós temos o mínimo para entender, né? Cada vez mais que nós vamos procurando evoluir, procuramos gradativamente nos evoluir, nossos passos, nós vamos diminuindo esse mínimo, né? Nós vamos aumentando a nossa capacidade de entendimento. E sabemos que a distância entre nós e Deus é imensurável. Bem, gente, isso então que eu tinha que passar neste domingo, uma manhã tão linda, tão gostosa, né? Não está tão frio. Então agora nós vamos para a segunda parte, que são os passes. Eu convido aí os médiuns passistas, né, para se dirigir à cama de paz.